E aí, vamos direto ao ponto? Hoje a gente vai reconstruir um dos assassinatos mais infames e brutais da história mítica. A ideia dessa análise aqui é dissecar um verdadeiro caso de true crime da antiguidade, investigando passo a passo a anatomia de uma emboscada letal. A nossa história já começa no meio do caos total. A cena é a seguinte: Senhora, acuda! Com esses gritos desesperados, uma escrava acorda a rainha Clitemnestra no susto. Essa quebra brutal do silêncio da manhã traz uma notícia simplesmente chocante. A longa, sangrenta e interminável Guerra de Troia finalmente acabou. O que nos leva à nossa primeira parte, a notícia do retorno e como essa manhã caótica dá início a tudo. O que é absolutamente fascinante nessa imagem aqui é a dualidade bizarra da situação. É só parar para pensar. Lá fora, o reino inteiro está comemorando a notícia trazida por um arauto exausto. O povo vibra com a vitória em Troia e a sobrevivência do rei. Mas dentro do palácio, Clitemnestra vive uma realidade completamente paralela. Ela está literalmente horrorizada com a notícia de que o marido está vivo. Ela chora rios de lágrimas na frente do mensageiro, fingindo pura emoção, mas assim que ele vira as costas, ela esconde o rosto para abafar uma risada sombria. É de arrepiar. E para entender essa reação perturbadora, a gente entra no capítulo 2, ódio e cúmplice. O X da questão aqui é que a gente não está lidando com um crime passional ou um surto de momento. É uma vingança friamente calculada, sabe? De um lado, a Clitemnestra está sendo consumida pela vontade de vingar o sacrifício da própria filha, a Ifigênia, que o Agamenon mandou matar lá no passado. Do outro lado está o amante dela, o Egisto. E o Egisto carrega uma daquelas maldições familiares de gerações. Ele tem o fardo de ser o filho do incesto, gerado pelo próprio pai, Tiestes, com a filha dele. Então, basicamente, um ódio e um ressentimento profundos unem esses dois numa aliança perfeita e mortal. E essa linha do tempo ilustra perfeitamente a tensão insana que tomou conta do palácio naquele dia. A gente sai daquele choque frenético do amanhecer, passa por uma tarde inteira de preparações doentias e ensaios, até chegar exatamente no anoitecer, que é quando o Agamenon finalmente cruza os portões suado e cansado. O relógio estava literalmente correndo contra eles. O que nos empurra para o terceiro capítulo, a falsa recepção e o teatro macabro que precisou ser montado. Dá só uma olhada no nível de frieza. A Clitemnestra passou a tarde toda plantada na frente de um espelho. E não, ela não estava escolhendo roupa. Ela estava treinando, exaustivamente, uma saudação falsa e cheia de alegria que uma velha alcoviteira ensinou para ela. O segredo desse teatrinho? O timing perfeito da respiração, garantindo uma pausa milimétrica bem no meio do nome do marido. Agamenon. É um detalhe muito perturbador que mostra o quanto ela já estava desconectada da realidade antes mesmo do primeiro golpe. E aí, quando o Agamenon finalmente entra em casa, aclamado por todo mundo, ele não chega sozinho. Ele traz a tiracolo a Cassandra, uma princesa cativa de Troia. O grande e devastador detalhe aqui é que a Cassandra tem o dom da profecia. Ou seja, no exato segundo em que ela pisa no palácio, ela já enxerga o banho de sangue que vai rolar ali dentro. Ela sabe de tudo que vai acontecer. Depois de um reencontro super tenso e bem egoísta por parte do rei, a Clitemnestra vira o jogo com uma astúcia absurda. Ela olha pra ele e vê que o cara tá caindo de cansaço e usa isso como arma. Com aquele tom de esposa super atenciosa, ela sugere casualmente: por que não toma um banho morno para dar uma revigorada antes da bebedeira do banquete? A isca psicológica é lançada e o Agamenon morde direitinho. E assim chegamos ao clímax no capítulo 4. A armadilha no banho. Enquanto o rei relaxa completamente vulnerável, os dois amantes vão se esguiando pelos corredores de escuros, armados até os dentes com coisas bem específicas. É só observar um detalhe: o Egisto carrega uma rede enorme de trama intrincada. Já a Clitemnestra esconde um machadinho de 2 gumes todo incrustado de ferrugem. O clima é de um pesadelo total, só se ouve o barulho da água caindo e o rei resmungando dormindo na banheira de água tépida. A coreografia da execução acontece em 3 etapas brutais. Primeiro, o Egisto joga a rede por cima do rei, prendendo o cara na água como se fosse um inseto na teia, sem chance de defesa. No desespero e no caos, a Clitemnestra dá a primeira machadada, mas erra e acerta a clavícula dele. Só que ela não recua. Gritando o nome da filha sacrificada, ela finaliza o serviço com golpes devastadores na cabeça e no peito. Mas a carnificina não acaba aí. Vamos ao capítulo 5, o triunfo do sangue.
Com a cabeça do rei destroçada e o sangue escuro escorrendo pelo chão molhado até esquentar os pés da Clitemnestra, a violência transborda da sala de banho. A Cassandra aparece na porta cambaleando sob a luz trêmula das tochas, com os olhos arregalados de terror. Vendo o pesadelo que ela já tinha previsto se tornar real, ela solta gritos desesperados, chamando a rainha de assassina e amaldiçoando aquele lugar horrendo. Só que nessa nova ordem que a Clitemnestra acabou de instaurar, não tem vaga para testemunha, muito menos para profetisa. Sem o menor pingo de hesitação, ainda dominada por aquela adrenalina furiosa, ela ergue o mesmo machado pingando sangue e ataca a indefesa Cassandra, calando a voz dela para toda a eternidade. E aí, de volta aos aposentos deles, rolam momentos de poder super interessante. Os dois se abraçam, mas a Clitemnestra não está satisfeita só em ver o marido morto. Ela precisa de validação em voz alta. Ela literalmente obriga um Egisto meio relutante a verbalizar e confirmar aquela aliança macabra, fazendo ele repetir que ela é, sim, a sua cúmplice adorada. Fica muito claro quem realmente dá as cartas ali. O que nos traz a essa imagem final extremamente irônica? O Egisto abre um sorriso gigante de triunfo. Ele acha que é o cara, o soberano inquestionável da noite. Mas ele está totalmente cego para o fato de que a Clitemnestra, ao abraçar ele e passar as mãos recém-sujas de crime no peito dele, transferiu o sangue das vítimas direto para a pele dele. O cara foi marcado fisicamente com o peso imutável desse assassinato que os dois arquitetaram. E tudo isso deixa a gente com uma questão gigantesca na cabeça, tentando entender essa engrenagem bizarra de violência da mitologia. Fica a reflexão: em que momento exato uma vingança, mesmo que motivada por traumas reais do passado, perde aquela sua aura de justiça torta e se cristaliza em apenas mais um crime atroz e imperdoável?